A partir de agora, você vai viajar com Lara Kertz no Metrópole Turismo. Viaje com o Metrópole Turismo pelas ondas do rádio. O turismo agora levado a sério. Metrópole Turismo, portão de embarque 101,3. E boa viagem. 10h07. Bom dia, Lara Kertz. Bom dia, Cláudio Sacramento. Bom dia aí vocês da Metrópole FM. Estamos chegando, mais um Metrópole Turismo hoje, dia 19 de maio de 2021, aniversário de meu primo, Gabriel Amorim. Deixar meu beijo aqui. A gente vive se estranhando, porque Gabriel é bolsominion. E aqueles bolsominion chato. Todo bolsominion é chato, mas ele é muito chato. Que é aquele bolsominion que fica pentelhando você o dia todo no WhatsApp. Aí eu bloqueei ele de tudo. Hoje, para poder mandar parabéns para ele, tive que desbloquear. Porque irmão é irmão, a gente tem que, né? Tiago é meu primo, mas é aquele primo da minha idade, mora em Vitória da Conquista, e é aquele primo que cresceu comigo. Então, tem um amor muito verdadeiro entre a gente. E isso não tem política nem nada que destrua. Mas eu dei essa bloqueada porque acho que ele me jogou na lista de transmissão, sabe, Cláudio? E eu não tenho saúde para ficar recebendo essas mensagens. Então, eu dei aquela boa bloqueada, mas hoje já dei minha manifestação de amor, porque o que tem no meu coração pra ele é só isso. Então é isso, mas vamos trabalhar, viu, meu povo? Sexta-feira, e hoje, ó, Gabriel tá aqui. Meu outro primo, esse que trabalha aqui, deve estar falando de Tiago. Vai dar parabéns eu disse Tiago? Não é Gabriel que... Ai, ele disse que eu falei o nome dele. Não, Gabi, não é você que é bolsominion, não. É Tiago que é bolsominion. Falei errado. Você falou no início, Gabriel. Falei, Gabriel, desculpe, meu amor. Você Tiago. Você não é Tiago. Vai dar parabéns, viu? Mande lá uma mensagem para seu primo bolsominion e dê parabéns a ele. Corrigido. Vamos lá. Então hoje a gente vai conversar mais uma vez com o historiador aqui no programa, porque aprender é sempre muito importante. E quando a gente aprende sobre coisas que nos ligam à nossa atividade do turismo, é mais importante ainda. Eu tenho aprendido muito nesses programas daqui, porque a gente tem buscado encontrar o reconhecimento da nossa identidade histórica, cultural e tudo mais. Não só através dos bairros de quarta-feira, mas sempre que alguém tem algo importante para dizer. Dias Dávila, a gente tem uma referência hoje do Castelo Garcia Dávila, né? Que fica ali... Dias Dávila, não, Garcia Dávila. Que fica ali na Praia do Forte. Todo mundo vai, todo mundo visita, o museu é lindo. Tem agora uma requalificação maravilhosa, tem um jazz no final da tarde. Mas quem foi Garcia Dávila? O que ele fez? Qual foi a importância dele para esse estado, para esse país? Então, conhecer e reconhecer essas histórias, eu acho que é importante. Se você acha também... Se conecta aí com a gente, porque o nosso querido professor Murilo Melo, que infelizmente, ele adora vir aqui, eu sei, mas infelizmente hoje ele não tá aqui, porque ele quebrou a perna. Vanessa me disse isso agora. Ele tá no Zoom e ele vai contar pra gente um pouquinho sobre essa história, que é a história de Garcia Dávila. Pra você conhecer um pouco mais sobre Murilo, sigam ele no Instagram, aí no YouTube acabou de aparecer, então eu vou ler. Murilo Melo, com 2 L's, História. E por lá você consegue acompanhar um pouco também do trabalho e dos conhecimentos que Murilo tem para compartilhar com a gente. Antes de cumprimentá-lo, Cláudio Sacramento, muito bom dia. Bom dia, Lara. Por favor, para a gente os contatos para quem quiser participar do programa da gente e para quem quiser também, claro, contribuir com conhecimento ou com alguma informação ou até com alguma experiência vivida aí na Praia do Forte, no Castelo Garcia Dávila, em toda essa história aí que o professor vai contar pra gente hoje. Vamos lá, ouvinte, participe agora pelo nosso telefone 35055000, você liga e participa ao vivo. E também o mesmo número é o nosso WhatsApp, 35055000. Estamos ao vivo no youtube.com/portal Metro1 e não esqueça de baixar o nosso aplicativo. Isso, gratuito no seu celular Android ou iOS. Por lá você fica totalmente bem informado sobre as principais notícias da Bahia, do Brasil, do mundo com o nosso aplicativo. Olha, a Rita tá aqui também em defesa de Gabriel. Que ela disse, Galara, o bolsominion não é Gabriel. Quem é? É Tiago. Falei o nome do primo errado. Isso é um problema. Tá vendo? Que problema que é, Murilo? A pessoa receber essa marca de bolsominion? Vamos nessa, meu amigo. Bom dia, tudo bem? Olá, bom dia. Que prazer estar falando aqui com você nessa manhã. Tá tudo jóia? Tudo tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Só não tá melhor porque você não tá aqui tomando um cafezinho e uma aguinha comigo. Pois é. O que é que teve nesse pé aí? Quem mais queria estar aí sou eu, né? Eu sei, queria muito estar aí com vocês aí. Sempre gosto de me fazer presente, mas aí um acidente doméstico terminou Mas tá tudo bem? Aí. E eu tô de molho. Tô passando esses dias aqui em casa, né? Dando aula online, né? Tô ficando aqui em casa agora. Mas tá tudo bem com você? Tá medicado? Tudo organizado? Tudo bem, tudo que bem. Bom, que ótimo. Assistido,
A equipe foi bem legal, médica, a gente conseguiu colocar no lugar e tá tudo bem. Só esperando calcificar mesmo. Tá joia. Obrigado pela preocupação. Nada. Murilo, eu queria que você explicasse, eu dei aqui uma explicação meio pífia sobre o fato, mas olha a caneca dele do Bahia, só pra sacanear a gente do jogo de ontem. Murilo... É melhor não falar de futebol, né? Com vocês não dá pra falar de futebol. Mas você deve ter escutado eu dizer que meu primo mora em Vitória da Conquista, minha família é de lá. E quando eu era menina pequena, lá em Vitória da Conquista, a gente assistia TV de parabólica. E não pegava a TV da Bahia. Então a parabólica só transmitia Rio de Janeiro. Então lá na minha família ninguém é Bahia ou Vitória. Todo mundo é flamenguista ou vascaíno. Vitória da Conquista só tem vascaíno ou flamenguista. Meu tio que trabalha com o Cláudio da Educadora é um flamenguista doente, mas chega a ser irritante. Chatíssimo. Né, Cláudio? Você precisa conhecer os irmãos dele. Meu Deus. Você precisa conhecer os irmãos. Os irmãos são 6 homens. Todos são doentes pelo Flamengo. Todos. Lá em Conquista é tudo assim. E eu acabei virando flamenguista desse bolo. Fiquei Vitória por causa de Chico, mas eu sou flamenguista. Ô, Murilo, vamos trabalhar. Deixa eu te falar. Por que você quis vir aqui falar sobre Garcia Dávila? Pois é, Lara. Pois é. Garcia Dávila, a família Dávila, o Castelo Dávila, né? É realmente, assim, uma saga. A família deles, né? A família dos Dávila. A história de Garcia Dávila, que é o precursor dessa família, e a construção, a edificação desse castelo, realmente é um dos elementos de construção da baianidade e da brasilidade. A importância do castelo, a importância da família, perpassa e muito a Bahia. A gente tem esse sentimento de pertencimento, pelo fato deles serem baianos, de terem ajudado na construção e na formação da Bahia, mas vai muito além disso, né? A exploração, né? O desbravamento, né? A tocada dos bois, eles vão sangrar o território baiano, vão avançar para o sertão, para o Nordeste, e alguns estados do Brasil, várias cidades e vários vilarejos têm a sua fundação remetente à história dos Garcias Dávila. Eu falei sobre o Garcia Dávila, falei sobre ele numa live da semana passada. Tive com o grande Paulo Vitor, faz um trabalho fabuloso, Lara. Você precisa conhecer o trabalho dele. Ele tem um Instagram chamado Fazendas Antigas. Ele tem milhares de seguidores. É um super trabalho que ele faz. Ele vai em cada interior do Brasil, no Brasil inteiro, e frequenta fazendas, solares, edificações em perfeito estado, né? Com todo o primor do tempo do século XIX, do século XVIII, com material. E a gente falou sobre o Garcia Dávila, e aí eu publiquei no meu Instagram, né, que faria essa live com o Paulo Vitor, e pessoas do Piauí começaram a me procurar. Professor, Sério? o que você pode falar do castelo? A história do Piauí está ligada ao castelo. Então é impressionante a abrangência e a importância daquele núcleo, né, para o Nordeste. Eles têm uma relação com o Nordeste brasileiro, com a formação de parte do Nordeste brasileiro. Não sei se você sabe, Lara, mas vamos começar o programa já com uma notícia, uma informação bastante significativa. Calma, Murilo. Calma. Oi. Antes dessa informação significativa, deixa o povo aí na curiosidade só um minutinho, porque tem Orley na linha 1 para falar com você. Bom dia, Orley, bem-vindo. Bom dia, Lara. Tudo jóia, meu amigo? Meu amigo, eu ouvi você falar que quer conhecer a Cidade Santa. Não sei se você já foi. Eu sou de Dias D'Ávila, trabalho aqui no aeroporto rodando aplicativo. E de vez em quando eu levo turista pra lá, viu? Pra qual cidade, desculpa? Cidade Santa de Dias D'Ávila. Sim, eu falei disso, sim. Quero conhecer muito. O secretário de turismo, do estado da Bahia me prometeu me levar, mas não me levou, não. O dia que você quiser conhecer, roda aqui no aeroporto aplicativo. Ah. Eu, seu esposo, já transportei até pra escola, pra você ver que eu sou velho. Vou anotar seu número aqui e vou te ligar, Orley. Pode me ligar que eu te levo, porque eu moro em Dias D'Ávila. De vez em quando eu pego um turista aqui no aeroporto e levo pra lá. Pronto, tá anotado aqui seu número. Obrigada, meu amigo. Um beijo pra você, viu? Tudo de bom, bom trabalho aí. Obrigada pelo carinho e audiência. Aí, ó, já arranjei quem vai me levar pra conhecer Dias D'Ávila. Orley, já anotei o telefone dele aqui. Vou ligar mesmo. Mas vamos, professor, siga seu trabalho aí. Pois é. Então, o castelo é dessa importância para boa parte do sertanejo, para boa parte
dos estados nordestinos atuais, né, para boa parte dos vilarejos, das cidades. E esse castelo, Lara, simplesmente ele se constitui como a maior fazenda, né, o maior latifúndio particular do mundo. Nunca alguém particularmente possuiu tantas terras na história do planeta. Esse é um dos significados históricos, né, simbólicos dessa construção. Vamos falar um pouquinho quem foi Garcia Dávila, né? Vamos falar um pouquinho da história dele para situar quem está ouvindo a gente no tempo e no espaço, né? Vamos entender quem é Garcia Dávila. O que é que ele vem fazer aqui? Garcia Dávila é português, ele chegará no Brasil junto com Tomé de Souza. Tomé de Souza, para quem não sabe, é governador, vai ser o primeiro governador geral do Brasil, né? Era um vice-rei, né? Era a pessoa mais poderosa no Brasil aqui presente, né? Respondia, obviamente, aos desejos e aos mandos da coroa lá em Portugal, mas a maior autoridade aqui era o vice-rei, que era o governador geral. Tomé de Souza virá construir Salvador, virá com a planta, né? Vai mudar um pouco o sistema de organização do Brasil. A gente continua com as capitanias hereditárias, mas agora tem alguém para cuidar das capitanias, digamos que fiscalizar, contribuir com a defesa, né? E Tomé de Souza vai fazer esse papel. Garcia Dávila virá com ele. Tem alguns historiadores, Lara, que afirmam que Tomé de Souza era pai de Garcia Dávila. A gente não tem nenhuma comprovação histórica disso. Então é bom a gente colocar as duas versões para que as pessoas estudem, procurem, né, ou tenham a sua interpretação, né? Dizem, né, uma parte da historiografia, que Tomé de Souza não assumiu essa paternidade porque, se ele assumisse, ele não poderia doar terras para o seu filho, que diziam que era ilegítimo, que é Garcia Dávila. Enfim, a gente não pode bater o martelo em relação a essa filiação. Garcia Dávila virá para cá, vai trabalhar na construção da cidade de Salvador, na nossa cidade, vai ser almoxarife, né? E vai primeiro se estabelecer em Itapajipe, na Península Itapajipana, na Ribeira. É lá que ele vai se estabelecer. E como forma de pagamento ao seu serviço, ele vai receber 2 cabeças de gado. Isso é outra informação assim de imenso valor. Por que de imenso valor? O Brasil, diferente do que a maioria imagina, Lara, o Brasil nunca teve uma cabeça de gado na sua história. O gado vem a partir da colonização portuguesa. Os portugueses vão trazer os gados de raça indiana para cá. A gente não tinha gado, a gente não tinha cachorro, a gente não tinha galinha. Tudo isso vai ser trazido a partir da colonização portuguesa. Até elementos que a gente acha que é tipicamente brasileiro, como a manga não é nossa, como o coco não é nosso e como o gado não é nosso. Então, hoje o Brasil, que é associado à pecuária, que é associado a um país que produz gado como nenhum outro do planeta Terra, o Brasil é um dos grandes produtores de cabeça de gado do mundo, né? O primeiro homem a trazer gado da nossa história foi Garcia Dávila e vai colocar em Itapajipe. Posteriormente, ele vai receber terras em Itapuã, vai se deslocar de Itapajipe e depois ele vai estabelecer a sua moradia na enseada de Tatuapara, né? As pessoas que estão me ouvindo aí devem se perguntar, mas professor, o que é Tatuapara, professor? Tatuapara é o que hoje a gente chama de Praia do Forte. Praia do Forte está localizada na enseada de Tatuapara, né? No município de Mata de São João. Tatuapara significa, em tupi, tatu bola, né? Ou tatu curvado, Tatuapara. Lá devia ter, certamente, muitos, né, dessa espécie. E lá, na enseada de Tatuapara, ele vai edificar, Lara, uma terceira informação que é de muita relevância. A única construção da América do Sul que tem um estilo medieval, de todas, é o Castelo Garcia Dávila. Imagine o potencial que é essa construção. Ela é a única construção em estilo medieval da América do Sul, do Brasil. Ela foi o maior latifúndio particular do planeta. Ela está relacionada à criação, à história da criação de gado do Brasil. Isso aqui são só 3 informações extremamente impactantes
que contribui de uma maneira significativa para o desenvolvimento do nosso turismo na região. O turismo na região de Prado Forte é extremamente desenvolvido, a gente sabe disso, mas ele tem ainda muito mais potencial e potencial histórico, que não é tão bem aproveitado, né? Como Salvador também. E é por isso que a gente está aqui, né? E é por isso que a gente está aqui chamando a atenção disso. Essa história precisa ser contada. E é isso que você está fazendo aí, dando oportunidade. Impressionante como as pessoas acompanham a sua rádio. Toda vez eu sou surpreendido, alguém me fala... Graças a Deus. É Murilão, né? Meus amigos mais antigos, né? Meus alunos também têm essa liberdade de me chamar de Murilão, né? Mas Murilão, eu acompanho Lara diariamente, eu adoro o trabalho dela. Para mim, ela faz o trabalho mais significativo da rádio. Não perco um do escritório, advogados, médicos... Oh, meu Deus, nem me emociono. Obrigada, meu querido. Lara, é muita gente, a gente não tem ideia por estar do outro lado, a gente não sabe o que a gente faz, né? A gente não tem tanto esse retorno. Olha, tem horas que é melhor nem saber para não pirar, viu? Eu não quero tomar muito conhecimento disso, não. Olha, para você que está chegando aí agora, professor Murilo Melo, ele é historiador, professor de história, Murilo Melo com 2 L's, história no Instagram, tudo junto. Ele, apesar de ter uma caneca do Bahia, ele é um professor sensacional e está aqui contando hoje pra gente um pouco da história de Garcia Dávila. Antônio está na linha 2 para falar com a gente, vamos atender ele, Cláudio? Bom dia, Antônio. Alô, bom dia. Como é que vai? Tudo bem? Meus parabéns aí pelo programa. Porque eu gostaria de saber de Murilo, porque como ele é historiador, tem muita dúvida sobre quem foi Garcia Dávila. Um diz que foi filho, mas existe uma versão de que ele era o caso Borges de Tomé de Souza. E aí, professor? Ele era filho ou era caso de Tomé de Souza? Eu desconheço essa informação aí de relação de outra conotação que não fosse a filiação. Isso aí é novidade para mim aí. É mais uma vertente aí criada talvez agora. Eu nunca ouvi falar disso, não. Muito bom. Olha, aqui pelo YouTube, deixa eu mandar um beijo rapidamente aqui para Félix Ferreira vendo a gente, dizendo que tá super ligado aqui em você, Murilo. Vanessa também, Ricardo, Multirotas, bom dia. Ele diz aqui, meu irmão Ivan Dória Cancil Soares, historiador, arqueólogo, escritor e poeta, é um autor de pesquisas arqueológicas de Garcia Dávila. O museu de lá foi montado por ele. Olha que legal, você conhece ele, Murilo? Claro, eu conheço de nome, sim. Não tive o prazer de bater um papo com ele ainda. Mas como Salvador é tão pequena... Qualquer hora, né, vocês se esbarram. Muito bom, professor Murilo contando aqui um pouquinho pra gente sobre a história de Garcia Dávila. A gente vai continuar com essa história e logo mais o intervalo comercial. Vamos lá, professor, pode continuar com sua aula. Lara, a gente estava construindo a história de Garcia Dávila, né, no tempo, como ele chegou aqui, a importância dele na construção de Salvador, como ele se vai estabelecer lá na enseada de Tatuapara, que tem o nome Tupi, né, o nome indígena, depois vai ser Prado Forte. Ele vai começar a edificar o castelo, né? Não vai ficar pronto com ele, né? Uma construção daquela magnitude vai levar algumas gerações para ficar pronta. Ele vai começar a construção em 1551, né? Salvador é fundado em 1549. Eu gosto de colocar as pessoas no tempo para que elas não se percam. Então, Salvador é construído em 1549, em 1551 ele vai começar a construção do castelo. Ele vai ficar pronto, nunca uma casa fica totalmente pronta. Imagine um castelo, né? Mas ele vai ter a sua forma, digamos que tradicional, um pouco mais tarde, 1624. Ele vai ganhar uma forma mais ou menos que a gente conhece hoje, que não vai ser pela mão dele, vai ser pela mão do neto dele. Bom, enfim, além de se destacar como o primeiro a trazer gado para o Brasil, todo mundo investia em cana-de-açúcar, era o que estava começando a gerar lucro, era um produto extremamente rentável, o açúcar, mas ele vai ter outra visão. Ele vai falar, poxa, se tem tanta gente vindo morar aqui, tantos colonos portugueses, né? Enfim, essas pessoas precisam se alimentar. Eu vou arriscar, vou trazer algo diferente, né? Enfim. E ele começa a investir no gado. E vai se tornar o homem mais poderoso da Bahia e do Brasil, né? O homem mais poderoso da Bahia e do Brasil vai ser Garcia Dávila, e os seus descendentes, né? E os seus descendentes. Ele vai ter essa visão comercial, mercantil, né? E uma visão empreendedora. Além de tudo isso que a gente falou, o castelo, Clara,
ele tinha uma função muito importante, que era a função militar, né? O castelo, ele tem uma torre, que é a Torre de São Pedro de Rates, que é a cidade onde Garcia Dávila nasce, lá em Portugal. Ele vai fazer uma capela, vai fazer uma torre. E essa torre, ela, quando Salvador ia ser atacada, ou algumas embarcações que não fossem reconhecidas, né, passassem em direção à Baía de Todos os Santos, essa torre, ela tocava fogo, né? A gente colocava fogo, incendiava o teto da torre, e tinha uma outra torre em Abrantes. Abrantes é um lugar muito antigo, Lara, muito antigo. As pessoas desconhecem o quão antigo é Vila de Abrantes, essa região que está entre Praia do Forte e Salvador. De Abrantes tinha uma outra torre que também dava o sinal de fumaça, o sinal de fogo, até chegar em Salvador e a gente ficar já em estado de alerta para uma possível invasão, né? Salvador cada vez mais vai ser uma cidade quista, né, por piratas, por corsários, pelo que ela representava. Salvador vai ser a maior cidade do Atlântico Sul, né, em todo o século XVII. Não vai ter nenhuma cidade para rivalizar com Salvador em importância econômica, comercial, né? Salvador não produzia tanta cana-de-açúcar. Essa cana vai vir, sobretudo, do seu recôncavo, mas toda a cana irá para o porto de Salvador, né? Através de cachoeira, da importante cachoeira, através de saveiros e de embarcações, e o próprio couro que Garcia Dávila vai trazer virá também para Salvador, para ser comercializado internamente no Brasil, né? A carne. O gado vai mudar a nossa história. O gado que Garcia Dávila vai trazer vai mudar a história do Brasil. Como a gente não tinha uma força mecânica, como a gente não tinha tratores, caminhões, automóveis, o gado fazia muito desse papel. O gado era que interligava as regiões brasileiras, né? Você vendia mercadorias, levava mercadorias através de tropeiros, de tropas, né? De mula, de gado. O gado era a força motriz, ele movimentava o engenho da cana, movimentava a moagem, e o gado servia para tudo, desde o chifre do gado, do osso do gado, né? Das vísceras do gado. A gente vai criar uma verdadeira sociedade do couro, que vai se estabelecer, sobretudo, a partir dessa atitude de Garcia Dávila de trazer as primeiras cabeças de gado. Além da importância militar do castelo, além da importância do gado, que a gente está falando, tem importância do desbravamento dos sertões. Assim, Portugal vai se limitar a se estabelecer e colonizar o litoral. O litoral, ele vai estabelecer vínculos com algumas nações indígenas, né? Não com todas, e vai estabelecer uma relação amistosa com essas nações e vai começar a construir uma civilização no litoral. Mas o interior sempre foi algo sombrio para os portugueses, algo inexplorado, algo desconhecido, algo habitado por onças, por indígenas inimigos, né? Por nações indígenas inimigas. Então, o interior ele vai ser esquecido pela colonização portuguesa. E quem vai iniciar esse desbravamento aqui no Nordeste é a Casa da Torre, o Castelo Garcia Dávila, né? Garcia Dávila vai iniciar as primeiras expedições Nordeste adentro, tanto para criar gado, porque o gado não pode ser criado no litoral. O litoral é uma faixa de terra mais valorizada, que tem que ser para o produto mais valorizado de exportação, que é a cana-de-açúcar. Então, como o gado pisoteava a cana, atrapalhava a plantação de cana, o gado cada vez mais vai ser obrigatoriamente, por leis régias, ter que ser tocado para o interior adentro, e lavar ele para o interior adentro, até ele encontrar os rios, né, principalmente o Rio São Francisco, e a partir do Rio São Francisco, que os vaqueiros de Garcia Dávila vai iniciar o povoamento do interior do sertão. Sertão é a porção que é deserta, né? É o desertão. Sertão não é só uma tipificação geográfica de calor, né? O sertão é, sobretudo, o que não está no litoral. Então, Minas Gerais, em vários livros e documentos da época, é chamado de sertão também. Então, Garcia Dávila vai ser um bandeirante, né? Vai entrar em confronto com muitos indígenas, vai estabelecer vínculos com muitos indígenas, né?
vai iniciar o povoamento, né, o desbravamento de várias vilas que vão se transformar em cidades e posteriormente em estados, né? Lara, para você ter uma noção, a terra de Garcia Dávila era tão gigantesca, tão absurda, que a sede era em Prado Forte e a extensão dela ia até o Piauí. É algo inimaginável hoje. Imagine por quantos estados hoje... Mas tudo isso era Bahia? Tudo isso era Bahia? Todo o Nordeste era Bahia, não? Não. Assim, a Bahia e os estados brasileiros, eles nunca tiveram essa formatação que a gente tem hoje. A gente já falou em alguns programas, né? Eu falei para você uma vez que Ilhéus não era Bahia. Você tomou um susto. Foi mesmo. Porto Seguro não era Bahia. Boa parte da Bahia hoje, principalmente a parte do São Francisco, essa parte do sertão, não era Bahia, era Pernambuco. Vai passar a ser Bahia em 1824, quando Pernambuco fizer a Confederação do Equador, né? É um ato rebelde. E aí o governo imperial vai cortar boa parte de Pernambuco e vai entregar a Bahia. E o Piauí não era Bahia. Essa parte do sertão que ele vai adentrar também não era Bahia, eram outras capitanias. Ele vai adentrar pela capitania de Pernambuco, ele vai adentrar pela capitania do Rio Grande do Norte, ele vai chegar até ao Ceará, ele vai chegar no Maranhão também. Então, o desbravamento desse homem, né, e dos seus descendentes é uma coisa, assim, cinematográfica, né? O papel que eles fizeram. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu tô com o Tarcísio Gomes na linha 1 para falar com a gente. Eu acho que ele também deve ter uma pergunta. Bom dia, Tarcísio. Bom dia. Na verdade, ele me quebrou todo aí com esse resumo. Mas eu queria perguntar para ele, quantos anos durou esse auge de potência desse cidadão português e a vinda de gado, que ele fez um resumo de primeiro com 2 cabeças de gado, e a potência... Quanto tempo durou essa história? E o mito de que o Brasil foi colonizado por apenas portugueses não desejados lá, vindo de lá, bandidos, marginais e tal. Isso é mito, é fato, é verdade? Bom dia. Obrigada, meu amigo. Salve, Tarcísio. Obrigado pela sua participação. Excelente perguntas aí que você trouxe. Vamos para a primeira. Bom, Garcia Dávila vem para cá em 1549, com Tomé de Souza, né? Vai viver muito tempo, né? Garcia Dávila vai viver muito tempo. E seu neto vai assumir, Francisco Dias Dávila, né? Garcia Dávila, Lara, os descendentes dele vão contrair matrimônio com os descendentes de Caramuru. Então, vai se tornar a família mais proeminente da Bahia e do Brasil, né? Os descendentes de Caramuru, né? E Paraguaçu, com os descendentes dos Dávilas. E aí vai formar Dias Dávila. Dias da parte de Caramuru e Dávila da parte de Garcia Dávila. E daí vem o nome da cidade também, né? Dias Dávila, que a gente pode falar rápido aqui, que tem a ver com a saga dos Dávila também e com a criação de gado, a cidade de Dias Dávila. Enfim, os descendentes dele vão continuar na Casa da Torre, vão aumentar o potencial dessa Casa da Torre e eles vão estabelecer um sistema de morgadio. Né? Morgadio é o seguinte, todo o patrimônio que você constrói passa para o seu primogênito, ou seja, para o seu primeiro filho, mas ele não pode vender. Esse é o sistema de morgadio. A gente vai ter 2 grandes morgadios na Bahia, que vão ser quase donos da Bahia inteira. Um é a Casa da Torre, que a gente está falando hoje, e a outra é a Casa da Ponte, que a gente já falou aqui no programa sobre a Chapada Diamantina. Eles eram donos de quase toda a Bahia. Eles vão ter grande força, sobretudo, até 1835. Né? Eles vão ter força por 300 anos. Né? 300 anos de domínio, de patriarcado, né? De exploração, de investimento, né? De luta com os índios, né? De escravização também. Né? Enfim, eles foram importantes na independência, tanto para expulsar os holandeses, eles vão participar com seu próprio dinheiro, com seus próprios homens na expulsão dos holandeses, né? A defesa, quando os holandeses tomarem Salvador, vai começar em Abrantes, né? Por eles, né? Eles vão ser um dos homens, a gente chama de nobreza da terra, uma das nobrezas da terra que vão doar farinha, mantimentos, homens, tanto para a expulsão holandesa, quanto para a expulsão portuguesa, né? O grande capítulo da nossa história, da construção da baianidade, que é o 2 de julho, né?
que é a nossa independência, uma das casas que vai mais contribuir com dinheiro, com provisões, né, com víveres, com alimento, com farinha, com carne seca e com tropas, é a Casa da Ponte, né? É o Coronel Santinho, que é um dos descendentes dos Dávila, que mais tarde vai se tornar Visconde de Pirajá. Ele vai, quando ele sabe que Portugal vai colocar Madeira de Melo, né, para ser o governante das armas daqui de Salvador, e a elite baiana, uma parte da elite baiana não aceita isso, acha isso uma intransigência, eles queriam que fosse um baiano, ele vai iniciar o cerco a Salvador. É um dos descendentes dos Dávila, né, vai iniciar esse cerco partindo daqui do castelo com a tropa de indígenas montado em cavalo com arco e flecha para cercar Salvador. A partir do Recôncavo, e depois eles vão ficar em Pirajá cercando. Então esse domínio dos Dávila vai se estabelecer até 1835. A partir de 1835 vai acabar o sistema de morgadia, o Brasil vai mudar, o Brasil vai se tornar cada vez mais capitalista, vai mudar sua lógica, né? Vai se tornar liberal. E os Dávilas, muitos deles vão morar em Portugal, né? Vão embora daqui do Brasil, né? Alguns vão se estabelecer no Rio de Janeiro. Quem teve o prazer de conhecer o Rio de Janeiro e conhece um bairro muito charmoso, sabe que lá tem a rua Garcia Dávila, né? Ipanema, eu estou falando aqui, perto muito da Lagoa. Professor Murilo Melo aqui com a gente hoje. Eu preciso ir para o intervalo comercial. Eu não me dei conta do tempo. Já estamos em 10h40. 10 minutos atrasados do nosso intervalo. Eu vou lá no intervalo rapidamente e a gente volta aqui para concluir essa aula com o professor Murilo Melo sobre Garcia Dávila. Até já. Você está ouvindo Metrópole Turismo. Um voo direto sem escalas com Lara Kertz. O turismo levado a sério. Estamos na estação das chuvas e a previsão é de muito trabalho. Salvador está cada vez mais preparada, com 222 geomantas, 127 contenções de encostas, limpeza de 78 canais. E você pode ajudar a diminuir os riscos do período. Jogue o lixo no lixo, não coloque entulho nos canais e, ao primeiro sinal de deslizamento, saia logo de casa. Em caso de emergência, disque 199. Operação Chuva, Prefeitura alerta, população também. O São João tá chegando e na Costa do Sauípe arraiou. Prepare a roupa quadriculada porque aqui tem alegria, hotéis pé na areia, all inclusive e diversão para toda a família. E para completar, a banda Fala Mansa te espera para forrosear no dia 9 de julho. Tô numa boa, tô aqui de novo. Acesse www.costadosauípe.com.br e garanta já a sua hospedagem. É novidade que você quer? Então corra para conhecer a nova Fiat Toro. Ela chegou cheia de novidades. Novo design, nova central multimídia de 10,1 polegadas, novo motor turbo 270 flex, faróis de LED e a inovação do Fiat Connect Me. Quer saber mais? Vá a uma concessionária Fiat ou compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. Nova Fiat Toro, carregada de atitude. Juntos, salvamos vidas. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Com o Casa Verde e Amarela, a moradia digna chega a mais brasileiros. Um programa do governo federal que facilita o acesso à casa própria, garante a segurança da propriedade com escritura na mão, reformas e melhorias nos imóveis. Já foram entregues mais de 1.250.000 casas por todo o país. Acesse gov.br/MDR e saiba como participar. Ministério do Desenvolvimento Regional. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Todo mundo já sabe que internet de Bel é a ITS. Faça como Bel Marques e tenha ITS Brasil na sua casa. Tá esperando o quê? Internet fibra ótica da ITS a partir de R$ 79,90 com instalação e Wi-Fi grátis. Isso mesmo, internet que Bel usa da ITS a partir de R$ 79,90 com instalação e Wi-Fi grátis. ITS, internet que Bel confia. Para contratar, acesse itsbrasil.net ou ligue para 71 3402 0800 e escolha o melhor para você. Salvador agora tem o mais puro chocolate da Serra Gaúcha.
todo o charme e magia de Gramado na loja e cafeteria Caracol Chocolates, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. Produtos da mais alta qualidade feitos com chocolate artesanal. Caracol Chocolates, o mais puro chocolate de Gramado, espera por você na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. A responsabilidade de um. Quando eu subo na moto, vou sempre na manha. Não tem nada que faça me arriscar. E o cuidado do outro. Eu só atravesso na faixa de pedestre ou na passarela. Pra que pressa? No trânsito é assim. Quando todo mundo se compromete e vai na mesma direção, ficamos mais protegidos. Faça o certo você também. Esse é sempre o melhor caminho. Maio Amarelo. Juntos salvamos vidas. Uma campanha Detran e Governo do Estado. Informe publicitário. Oi, gente, tudo bem por aí? Eu comecei essa semana mostrando como a educação na Bahia vem passando por uma verdadeira revolução nos últimos anos. Agora eu vou falar sobre o Bolsa Presença, o maior e melhor programa de permanência escolar do Brasil. O Bolsa Presença garante para as famílias de baixa renda o valor de R$ 150 por mês e mais R$ 50 a partir do segundo estudante matriculado na rede estadual de ensino. O benefício faz parte do programa Estado Solidário do Governo da Bahia, que tem como principal objetivo contribuir para que o aluno continue frequentando as aulas na rede estadual de educação. Para se ter uma ideia, só este ano o investimento com recursos próprios do Estado vai ser de mais de R$ 675 milhões, contemplando assim 301 mil famílias e 341 mil estudantes. Mas não basta somente ir para a escola não, viu? O benefício só é concedido se for comprovada a assiduidade nas aulas ministradas pela unidade escolar onde o aluno está matriculado. Além disso, é obrigatória a participação nas avaliações de aprendizagem promovidas pela instituição de ensino, o que garante o acompanhamento pedagógico, e também é obrigatória a manutenção dos dados cadastrais do aluno atualizados na escola, assim como os da família, junto ao CadÚnico. O pagamento do Bolsa Presença é realizado no dia 10 de cada mês. Se você faz parte da rede pública de ensino e quer saber mais sobre o programa, acesse www.educação.ba.gov.br. Vale lembrar que essa é reconhecidamente uma política permanente de Estado. Eu volto amanhã com mais informações sobre a educação da Bahia. Governo do Estado. Informe publicitário. O assunto ainda é segurança pública e o governo do estado não para de investir para seguir cuidando dos baianos, não só na capital, mas em todas as partes da Bahia. Para combater a criminalidade, as nossas forças de segurança precisam estar no fronte e atuar com inteligência e estratégia para que os resultados sejam sentidos pelo cidadão baiano. Pensando nisso, além de todos os investimentos feitos com foco em reforçar o efetivo, ampliar e modernizar unidades e equipar nossos policiais com novas tecnologias, veículos e armamentos, também tem incentivo para as tropas. É o Prêmio por Desempenho Policial, que já pagou um total de R$ 255 milhões aos profissionais da área de segurança pública em nosso estado, que contabiliza toneladas de drogas e milhares de armas apreendidas. Somente este ano, 13 milhões serão pagos pelo governo do estado a 12 mil policiais militares, civis e peritos, que com dedicação e responsabilidade reduziram as mortes violentas na Bahia no segundo semestre de 2021. Os servidores que atuam em unidades das polícias militar, civil e técnica diminuíram em pelo menos 3% os homicídios, latrocínios e as lesões seguidas de morte e vão receber valores entre R$ 371 e R$ 1.800. Os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021 foram marcados pela redução dos crimes e no primeiro bimestre deste ano, o estado contabilizou uma diminuição de 16,9% das mortes violentas, resultados que são fruto do empenho das nossas tropas policiais a serviço da sociedade. O governo investe, a polícia trabalha e a Bahia fica protegida. Apoio, Governo do Estado.
Você está ouvindo Metrópole Turismo, um voo direto sem escalas com Lara Kertz. O turismo levado a sério. 10h46, Lara. Opa aí, Cláudio. 10h46, acabou já quase. Quase no finalzinho, né? Falar de história em 1 hora, meu pai, é brincadeira não, é muito pouco tempo. Vamos fazer uma abaixo-assinada aqui, pedir para meia hora no turismo. O que é que você acha, Murilo? Aumentar esse programa mais meia hora todo dia. Ó, deixa eu falar aqui, ó. Deixa eu ler aqui rapidinho meus ouvintes, viu? Porque eles apareceram vários aqui no intervalo. Ricardo Guimarães, caramba, que aula. Sou vizinho do Castelo e hoje vejo que não sabia nada sobre Garcia Dávila. Maria e Elizabeth Tourinho. O historiador sobre o Castelo Dávila nos conta uma história de pioneirismo e heroísmo, mas frequentemente tenho lido sobre uma história de sadismo, dominação e crueldade. Comente aí, professor. Vamos lá. A gente falou sobre Garcia Dávila. Garcia Dávila é o precursor. Depois dele, haverão filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Essa tradição ficará por 300 anos. E todo mundo vai receber o mesmo nome, né, do precursor de Garcia Dávila. Todos serão Dávila, né? Todos serão Dávila. E entrarão para a história como Garcia Dávila. A gente fala de Garcia Dávila e às vezes foi o tataraneto que fez alguma coisa, foi o bisneto que fez alguma coisa, né? Garcia Dávila vai viver até o final do século XVI. Então, coisas que aconteceram no século XVII, que ele já tinha morrido, já tinha 100 anos, no século XVIII, no século XIX, culpabiliza-se Garcia Dávila, que já morreu, já tinha 300 anos, né? Então, recentemente, Luiz Motti, né, antropólogo que tem um trabalho significativo, ele vai ter acesso a alguns documentos na Torre do Tombo e ele vai ver que tem alguns relatos de sadismo e de violência praticada pelo Dávila, mas não é Garcia Dávila, é um dos descendentes dele que vai viver em 1735, ou seja, Garcia Dávila já tinha morrido, já tinha mais de 150 anos. Não é Garcia Dávila, é um dos descendentes. E são fontes saídas do forno, a gente nunca ouviu falar nisso, né? A família Garcia Dávila tem quase 500 anos de história na Bahia e no Brasil. Eu não tive acesso a essa documentação, é algo muito novo, muito novo. Foi durante a pandemia que Motti vai trazer isso. Eu ainda não li esses documentos, ainda não li o livro. Não sei se Motti já começou a escrever o livro. E a gente está se debruçando sobre isso, pesquisando isso, né? Se informando melhor sobre o que Motti vai trazer. Eu li o que Motti trouxe, né? Vi algumas reportagens sobre isso, mas ainda é muito incipiente na academia. A gente precisa de um certo tempo para ler, passar por uma banca maior para a gente constatar exatamente o que houve. Mas não foi o Garcia Dávila precursor que a gente está falando, foi um dos descendentes dele, que vai cometer, segundo os relatos de Motti, alguns atos violentíssimos, né, contra uma das suas escravas, né, inclusive colocar ventosas com fogo nas partes íntimas dela. Ixi. Ele vai ser violento também com um dos meninos escravizados, que não vai tomar conta de um figo, de um pé de figo. Enfim, são narrativas, são relatos que carecem ainda de um estudo mais aprofundado. Muito bom. Professor Murilo, tia Dolçorada mandando mensagens aqui pra gente. Ela estava sumida, mas ela tá dizendo que ela tá sempre ouvindo. Um beijo, tia Dolçorada. Obrigada pela sua mensagem. Ela disse que sonhou que eu fazia atendimento fraterno na Cidade da Luz. E ela acha que ela tá precisando de um contato com o Medrado. Medrado às 14, né, Cláudia Sacramento? Interceda aí com o Medrado, porque esse horário eu não tô mais aqui. Tia Dolçorada tá precisando falar com ele. Ajude ela, porque ela tá sentindo aqui que precisa desse apoio do nosso amado José Medrado. Beijo pra ele, tô também com saudade. Qualquer hora eu vou ficar aqui de tarde só pra ganhar um abraço dele. Tem mais aqui, Guitar Gogoia. Salve, professor Murilo, nosso Murilão, o melhor professor que eu tive na vida. Eu amo escutá-lo e como aprendo. Sabedoria e muito conhecimento. Parabéns, Lara. Parabéns não, parabéns, Murilo. Lara, coitada, é só coadjuvante aqui. Flávia diz, Lara, bom dia, que dobradinha. Ontem e hoje, muita história com excelentes professores. Tenho aprendido muito com vocês. Obrigada, meu amor, por você estar aqui sempre com a gente. Vinícius diz, Murilo é fantástico, fascinante, nosso novo Cid Teixeira. Parabéns pelo que faz. E Rui diz aqui, Murilo fantástico, estou hipnotizado.
Pois bem, há muitas pessoas aqui fazendo perguntas e eu tenho uma última pra gente encerrar. Você falou que as terras de Garcia Dávila vinham da Bahia e se estendiam até o Piauí. Aqui na Bahia nós temos o castelo que virou uma referência dele, imortal, né? No ano passado eu tive com meus 2 filhos, João e Pedro, lá no castelo, e alguém perguntou para o guia que estava acompanhando a gente sobre uma possibilidade de um restauro do castelo. E o guia que nos acompanhou disse pra gente que restaurar o castelo Garcia Dávila é muito difícil, porque as pedras do castelo, não vou saber explicar exatamente, eram colados com óleo de baleia. E que a gente não tem mais esse recurso, então, portanto, fazer essa manutenção seria mexer na identidade original do castelo e isso não seria possível. Mas isso não é a pergunta que eu quero fazer. O que eu quero fazer é, se dessa extensão da Bahia até o Piauí, existem outros vestígios de Garcia Dávila, como a gente tem aqui na Bahia, próximo a Salvador, esse castelo. Em outros estados aí do Nordeste, Pernambuco, Maceió, Alagoas, tem marcas de Garcia Dávila assim como a gente tem aqui? Excelente pergunta, gostei muito. Bom, a edificação, a sede do castelo, onde ele vivia... Era que sempre foi aqui, sim. Lá é onde ele vivia. O que se estendia era a criação do seu gado, os vaqueiros dele, a criação do gado. Ele vai estabelecer... aquilo vai se estabelecer currais e, no futuro, vilas. E não vão ser construídas necessariamente por ele, mas... se iniciará a partir do movimento do gado dele e a partir do desbravamento dos interiores. E todo esse sertão que vai da Bahia, passa por Sergipe, passa por Alagoas, passa por Pernambuco, passa por Rio Grande do Norte, todos esses encontros, todo esse bolsão rico que a gente tem cultural, é filho do castelo, mas a gente não tem nenhuma edificação do castelo, porque a sede ficava aqui. Lara, todos esses lugares que a gente está citando, tem um sujeito que faz um trabalho fabuloso de história, de memória, que é Robério. Robério é do interior de Sergipe, de Itabaiana. E ele percorre tudo isso que eu estou falando, Lara, para falar de cangaço. Você tem que conhecer Robério. Ele vai onde Lampião nasceu, ele vai onde Lampião cometeu o primeiro crime, ele vai na casa do primeiro homem que deu o tiro em Lampião. Enfim, ele é o Google do cangaço, ele é o Google do sertão. Que massa! É muito legal o trabalho dele. Ele tem um séquito de seguidores, Lara. Ele vende camisa, ele tem produtos. E fez 5 anos agora o canal dele. É um sucesso, o canal Cangaço da Literatura. Cangaço, como é? Cangaço na Literatura. Cangaço na ou da? Na literatura. Na literatura. Ontem ele estava com o Frederico Pernambucano de Melo, que é um grande historiador, uma referência nacional, tem meu sobrenome, Melo, e ele tem um livro fabuloso sobre o cangaço, que é A Estética do Cangaço, na Estrelas de Couro, que está na 4ª edição, é sucesso esse livro, né? Você ia gostar, é uma temática muito rica. Vou pesquisar, já anotei aqui. Tá anotado aqui. Paulo Vitor, das Fazendas Antigas, e o Cangaço na Literatura. Vou pesquisar os dois aqui agora de tarde. Murilo, é curto, mas é sempre muito bom quando você pode compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Muito obrigada, a galera adora. Então, sempre que você tiver um tempinho vago, eu sei que você está lecionando em escola e tudo mais, e que as manhãs são tomadas com essa dedicação aí, mas quando surgir, sempre que surgir, não espere que a gente te ligue. Um dia que você tiver horário vago, você entra em contato aqui com Vanessa pra gente botar você aqui no ar, pra contar sempre essas histórias pra gente. Muito obrigada de verdade, viu, meu amigo? Ô, Lara, eu que agradeço o convite. Você sabe o quanto eu gosto de estar aqui, o quanto eu valorizo o seu trabalho. E cada vez mais eu fico impressionado com as pessoas falando comigo, né? Porque me associam ao programa e falam, professor Murilão, que negócio fantástico. Que ótimo, que ótimo. Isso. E você já está deixando um legado, já te falei isso várias vezes, você está deixando um legado de pesquisa. Muitos alunos já estão se debruçando sobre esse material aí, visual, esse material fonográfico que você tem deixado de pesquisa para as escolas. É o serviço do Beija-Flor, a gente vai deixando a nossa sementinha, né? E aí as pessoas vão germinando aí e dá tudo certo, graças a Deus. Quem gostou do tema do Garcia Dávila, eu fiz uma live semana passada e já deixei no meu canal do YouTube, Murilo Melo, com 2 L's História. Ah, legal. E no meu Instagram tem a live que você pode acompanhar
2 horas... A sugestão é que a gente já emende aí, né? Porque a gente aprendeu essa aula agora conecta lá no YouTube do professor e no Instagram dele para ver a complementação ou para ver um pouco mais dessa aula de hoje sobre Garcia Dávila. Eu vou me embora, a Mário Cat já tá aqui na porta. Eu volto amanhã, 10 horas em ponto, para mais um Metrópole Turismo. Amanhã é dia de Fora de Rota e eu espero vocês todos aqui às 10. Murilo, muito, muito, muito obrigada. Um beijo para você. Que você se recupere logo aí do seu pé, da sua perna e que você possa voltar aqui no estúdio com a gente o mais rápido possível. Um beijo para todos, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Metrópole Turismo. O turismo levado a sério. Metrópole Turismo. Oferecimento Costa do Sauípe. Prefeitura de Mata de São João. Trabalhando por todos em todo lugar. E Norwegian Cruise Line. Querido ouvinte, você sabia? Cada vez mais estudantes da escola pública estadual estão realizando o sonho de fazer universidade. Resultado do maior investimento em educação da história da Bahia. O governo do estado já investiu 3,5 bilhões na modernização e construção de novas escolas. E o incentivo vai além da sala de aula, ouvinte. O governo do estado também criou Vale Alimentação para garantir alimentos na mesa dos estudantes, o Mais Estudo e o Bolsa Presença. Tem também o programa Universidade para Todos, que prepara os jovens para terem acesso ao ensino superior. E o Mais Futuro, que garante bolsas para estudantes das universidades estaduais. Na Bahia é assim, o governo do estado transforma a escola pública transforma vidas. Governo do estado, Bahia, meu orgulho. O São João tá chegando e na Costa do Sauípe, arraiou. Prepare a roupa quadriculada porque aqui tem alegria, hotéis pé na areia, all inclusive e diversão para toda a família. E para completar, a banda Fala Mansa te espera para forrosear no dia 9 de julho. Tô numa boa, tô aqui de novo. Acesse www.costadosauípe.com.br e garanta já a sua hospedagem. Chegou a Peugeot Week Danton, a melhor semana para você sair de Peugeot Zero com pronta entrega, descontos imperdíveis e de financiamento com entrada e 24 meses sem pagar nada. E tem novo Peugeot 208 1.6 automático a partir de R$ 89.990 com pronta entrega. Venha negociar na Danton, faça um test drive e saia de Peugeot Zero. Peugeot Week Danton, na Avenida Bonacor. Peugeot é aqui. Peugeot. Juntos, salvamos vidas. A Clínica Viterbo é especializada muito além do tratamento da dor e do estresse. Na Clínica Viterbo, tratamos alergias, rinite, ansiedade, depressão, doenças de pele, colo irritável, TPM, impotência, dificuldade em engravidar e muitas outras queixas. E para